Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula estaremos falando sobre a linguagem C. Estaremos utilizando a estrutura de controle if, tá? Eu postei aqui um exemplo, tá? Então vamos ver o que foi feito. Aqui eu tenho duas barras, ó. Como vocês podem ver, maior entre dois números. Esse é o nosso objetivo, né? Aqui eu tenho cerquilha, né? Incluir, né? Tenho include, diretiva, né? E aqui eu tenho o arquivo de biblioteca, né? stdio, né? .h. Aqui eu tenho outras diretivas, não tenho a diretiva include, né? E tenho o que? Tenho o arquivo de biblioteca que é o stdlib.h. E fecho o nosso maior que. Aqui eu tenho a função principal, né? E tenho o que? Abre parênteses, fecha parênteses. Aqui eu tenho colchete e aqui logo embaixo eu tenho o fecho esse colchete. Então basicamente essa é a nossa estrutura. Aqui dentro vai o que? A declaração de variáveis, né? E as funções que os arquivos e bibliotecas que estaremos usando vai disponibilizar aí pra gente, tá? Então vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou começar aqui explicando aqui. Aqui eu tenho int. Esse int é o tipo de dado que a minha variável, né, vai receber, ou seja, int dia inteiro. Aqui eu tenho a declaração da primeira variável, num, vírgula, né, separo, coloco uma outra variável, 2, né, e ponto e vírgula finalizando sempre, né, a linha de instrução. Então eu tenho o tipo de dado, que é int, e duas variáveis. Aqui eu tenho o que? Printf, né? Que é uma função aí, né? Que envia na tela, tá? O que estiver aqui, né? Entre as aspas. Ou seja, entre com o primeiro número. Isso é o que vai aparecer na tela, tá? Quando executarmos o nosso programa. Eu tenho scanf, né? Tenho porcentagem de, né? Esse é um especificador, né? Que vai especificar que o tipo de dado que estou utilizando é um inteiro, tá? Poderia aqui estar um C, né? Identificando que seria um tipo char, mas isso estaremos vendo aí conforme ir desenvolvendo os nossos programas na linguagem C. Então, tenho D, ele especifica que estou utilizando o tipo inteiro. Aí, vírgula, e comercial, e coloco aqui a minha variável, tá? Ou seja, vou guardar um valor tal nessa variável, tá? Ponto e vírgula, sempre fechando ponto e vírgula, e passo para a próxima instrução, que é printf, né? Aqui vai ser entre com o segundo número, tenho ponto e vírgula finalizando essa instrução, entro, né? Scanf, entro com esse número, né? Eu peço para entrar com o número, então eu entro com ele. Tenho aqui porcentagem D, que é um especificador que indica, né, que estou utilizando o tipo inteiro, vírgula, aí tenho o E comercial novamente e tenho num2, que é a minha segunda variável, ou seja, é uma posição, né, onde vai ser armazenado um número, tá? Ou seja, vai ser em num1, né, vai ser guardado um tipo de número inteiro e num2 será guardado outro tipo de número inteiro, tá? Ponto e vírgula finalizo. Aqui, if, né, C é o seguinte, é criada uma condição, né, para avaliar a entrada, né, ou seja, a entrada que com o valor que eu entrei, eu vou fazer o que? Eu vou tomar decisão a partir do que? A partir
das condições aqui que eu estiver aqui avaliando. No caso aqui, eu entrei com num 10. 10 é maior que, vamos supor, num 2 eu entrei com 5. É maior que 2, num 2? Sim, caso seja essa condição verdadeira, eu vou imprimir aqui, ó, printf. Imprimir, né? Aqui abro parênteses. Tenho barra n, né, que é espaço de linha. O maior é, né, outra vez especificador, né, dizendo que é um número inteiro, vírgula 1, 1. Ou seja, o número maior é 10, é uma condição verdadeira. Então 10 é maior que 2. Então imprima 10 na tela. É isso que vai aparecer se caso a condição seja verdadeira. Caso essa condição não seja verdadeira, 10 não é maior que a segunda variável, ou seja, 10 não é maior com o segundo valor que entrei, ou seja, entrei com o valor 20, então ele vai assumir essa condição aqui, else, né, se não, else, se não, né, caso a primeira não seja verdadeira, então eu vou pro else, se não, imprima, né, printf, o maior é num 2, né, ou seja, o valor que eu entrei está guardado na minha variável, cujo nome é num 2. E aqui eu uso system pause para pausar, né, a tela para ver o que fizemos, tá? Então essa função é disponibilizada pelo arquivo, né? Aqui inclui essa biblioteca aqui, stdlib, tá? Vamos executar, né? Primeiro vamos copiar, aqui eu estou no Notepad só para mostrar para vocês aí como é que funciona o nosso programa. Agora vamos colocar ele para rodar. Aqui eu tenho, colar aqui, eu venho aqui, né, nessa compilar, ó, ele mostra aqui Done, ele mostra que não houve nenhum erro, né, e nenhuma advertência, certo, no meu código fonte. Então agora ou aperto a tecla F9 para executar esse programa, ou clico aqui, ó, do lado, tá, executar aqui, ó. Aí ele vai nos dar, aí vai pedir que entramos com os nossos dados. Então vamos entrar com o número 20, primeiro número, aqui ó pessoal, primeiro número, tá, mostrar para vocês o que está acontecendo. Primeiro número, aqui ó, printf, entre com o primeiro número. Como vocês podem ver, eu entrei, né, função que me disponibilizou isso, foi scanf, aqui ó, num, entre com o número, num, entrei com 20, vou dar a tecla enter, ele vai pedir, vai passar para a instrução de baixo, imprima, entra com o segundo número, eu vou colocar 30, tá? E quando eu teclar enter, ele vai o que? Ele vai ver essa condição aqui, ó, if, né? Aqui, ó, ele vai fazer if, né? Vai avaliar essas entradas de dados. Então vou clicar aqui, como vocês podem ver, ele vai falar que o maior é 30, né? Ou seja, o número 1 aqui, ele não é maior, ó, eu entrei com 20, então 20, número 1, 20 não é maior que num 2, então o maior vai passar para a condição else. Agora se fizermos o seguinte, pessoal, vamos fechar aqui, executar novamente, vamos entrar com 10, e no segundo número vamos entrar com 5, vamos clicar aqui, ó. Ele vai falar que agora o primeiro número, né, ou seja, que a condição num, né, que o primeiro número 10 é maior que no 2, então ele vai passar, ele vai responder essa condição, tá pessoal? Então, como vocês podem ver, né, essa é a condição, né, estrutura de controle if, tá? Agora vocês podem fazer o seguinte para ver isso que colocamos em prática, tá?
podem agora incrementar este código, ou seja, aumentando aqui as variáveis, né, num 3, num 4, né, e fazer condições, né, utilizando o if. Aí você pode usar else, if, né, se não se, para fazer a avaliação do número que você estiver utilizando como entrada de dados, tá? Então nessa videoaula mostrei para vocês como usar a estrutura if-else, tá? A estrutura de controle na linguagem C. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula.